Glória a Deus, glória a Deus. Olha, hoje eu vou ter o prazer de trazer uma das mensagens dessa série tão incrível, série Sabedoria. Quem aqui quer ter mais sabedoria, gente? Levanta a mão. Meu Deus, ninguém vai ficar com a mão abaixada, porque a gente deseja ter mais sabedoria, não é? Para resolver as questões da nossa vida, para tomar decisões acertadas na nossa história e para tantas coisas nós precisamos de sabedoria. Então, logo, daqui a alguns segundos, eu vou iniciar essa mensagem dessa série, mas eu gostaria de dar um aviso muito especial antes disso. E é um aviso que eu quero destacar hoje, porque eu estou vendo que tem muitas mulheres aqui. Cadê as mulheres, gente? Cadê a mulherada aí? Uhul! Mais forte, hein, mulher? Vou falar de novo. Cadê as mulheres aqui hoje, gente? Aí, glória a Deus. E tem uma coisa que está chegando muito especial e eu quero falar para você, que no dia 17 e 18 de maio nós vamos ter a nossa Conferência de Mulheres, segunda edição da Conferência Ativadas. E eu quero destacar aqui para você não deixar de fazer a sua inscrição, ainda hoje no final desse culto. A sua inscrição das suas amigas, familiares, pessoas. Eu quero te fazer esse convite tão especial, porque eu sei que Deus está preparando dias incríveis, poderosos na vida de cada mulher. E hoje eu queria aproveitar esse momento para falar para você, para anunciar a primeira preletora que nós vamos ter na nossa conferência de mulheres, tá bom? Então, ó, vamos lá, em expectativa, hein, gente? Que rufem os tambores. Não tem tambores, mas o rapaz dos tambores desceu. Mas olha, a nossa primeira palestrante, a nossa primeira pastora, pessoa cheia de Deus que vai ministrar aqui para nós no dia 17 e 18 de maio. Pode colocar aí, Dani, pra gente. Vamos lá. Pastora Anne Reis. Queridos, eu não conhecia a pastora Anne, eu recebi uma grande indicação dessa mulher de Deus. E eu vou te falar, ó, a pastora Anne, vou tentar lembrar tudo que ela é, tá, gente? Ó, ela é professora universitária, ela é atleta, ela é pastora, ela é advogada, ela é tanta coisa, gente, que eu até esqueci aqui tudo que essa mulher é. Mas é uma mulher tão cheia de Deus, uma mulher tão cheia do poder do Espírito Santo, sabe? E quando nós estávamos orando e realmente buscando, quando eu ouvi o nome dela, quando a pessoa me contou como que ela tem sido usada por Deus, eu falei, eu creio que Deus tem algo para nós através da pastora Anne nesses dias da Conferência de Mulheres. Então, se prepare, né? Pastora Anne Reis vai estar conosco e vai ser demais esses dias aqui. Você não pode ficar de fora, tá bom, gente? Então, logo nós vamos ter mais informações, alguns vídeos, o que vai acontecer nesses dias, coisas especiais que estamos preparando aqui, outras preletoras também. Então, nós vamos trazer, mas por hora, eu queria anunciar a pastora Anne Reis. Então, por favor, eu quero te incentivar, te encorajar. Não saia daqui hoje sem fazer a sua inscrição. Eu não posso garantir que ao final desse culto nós vamos manter o primeiro lote. Vai depender de quantas inscrições nós vamos ter. Então aproveite que nós estamos no primeiro lote ainda. Nós tivemos uma condição especial no Terça Light Mulheres. Quem pegou, mas agora nós estamos no primeiro lote, logo nós vamos para o segundo. Então aproveite e faça a sua inscrição, vai ser demais. Posso contar com a mulherada aí? Amém? Glória a Deus, então é isso. Já aproveita, já faz o convite aí para a pessoa que está aí do seu lado, fala, bora amiga, vamos curtir esses dias, vamos receber de Deus, vamos ser usados, já fazer essa inscrição, porque Deus tem algo separado para nós no dia 17 e 18 de maio. Glória a Deus, amém. Agora sim, eu gostaria de iniciar essa mensagem que eu intitulei como a maior prova de sabedoria. A maior prova de sabedoria. Se eu perguntasse para você, você se julga sábio? Não precisa responder não, mas pensa. Talvez você vai falar assim, olha, eu acredito que eu sou sábio, mas eu preciso de mais sabedoria. Eu acredito que eu tenho uma certa sabedoria numa área, mas tem algumas outras áreas que estão me pegando, que eu preciso de ser mais sábio. E a gente já falou sobre muitas coisas aqui. A gente estava na célula essa semana e o Gui falou o seguinte, nós estamos nessa leitura
né, de Provérbios juntos aqui no propósito como igreja, e parece que cada versículo de Provérbios é uma mensagem, né, gente? Porque é demais, são tantas lições, é tanto conselho de sabedoria, tanta coisa maravilhosa sobre todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente lê Provérbios ali, toda a Bíblia, mas agora especificamente Provérbios, nós vemos, conselhos de sabedoria para a nossa vida financeira, para a nossa vida familiar, né, para nossas emoções e para tantas outras coisas. Eu tenho que te dizer que todas as áreas são contempladas aí pela palavra de Deus e quase todas ali por Provérbios. Salomão, realmente o homem mais sábio que já existiu, ele, eu creio, né, inspirado por Deus, escreveu essas lições de sabedoria, tantas coisas maravilhosas. E eu quero te dizer que se a gente olhar para esse texto, a gente receber cada um desses conselhos, certamente nos tornaremos pessoas mais sábias. Certamente viveremos uma vida que vale a pena ser vivida, não é? Então, o meu conselho para nós aqui hoje é que a gente não deixe a nossa vida passar, mas que a gente decida fazer a nossa vida valer a pena. E que a gente possa olhar para cada palavra do Senhor e interpretar assim, olha, se Deus está dando essa palavra porque Ele quer falar algo comigo, porque Ele quer transformar, porque Ele quer mudar a minha vida. E hoje a gente ficou pensando, né, nos títulos dessas séries. E assim, existe algo muito importante em Provérbios. E assim, não é porque eu estou trazendo essa mensagem, mas eu tenho que afirmar para você que é a coisa mais importante. E é a maior prova de sabedoria. Será que eu sou sábio? Eu fiz essa pergunta no início. Depois dessa mensagem, você vai olhar para tudo isso que a gente vai falar aqui, e aí você vai poder responder essa pergunta de uma forma mais precisa. Será que eu tenho sido sábio? Porque existe uma prova de sabedoria para você saber se você está no caminho da sabedoria mesmo, ou se você ainda está distante dele. Existe algo que prova se nós estamos nesse caminho. E para falar sobre isso, eu gostaria de focar hoje principalmente no Provérbios 2 e 3, né? Capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos falar alguns trechos desses provérbios, para que a gente possa receber essa verdade da parte de Deus. E eu quero começar, por favor, pessoal, se vocês puderem ir oscilando, tá? Volta para o slide, aí projeta o texto para mim, porque não tem todos os textos, tá, no slide. Então, eu não entrei nos pontos ainda. Eu vou precisar que vocês projetem para mim o texto de Provérbios 2, de 1 a 6, nós vamos ler. Provérbios 2, de 1 a 6. E diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha o grande segredo aí, gente. Pois o Senhor é quem dá o quê? Sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vamos ler mais um texto que está em Provérbios 1:7, logo no início do livro de Provérbios, né? Nós estamos falando do Provérbios 1 e Provérbios capítulo 2. Então Salomão já começa com as lições mais importantes. E olha o que diz aí em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que está dizendo nesses textos que nós lemos? Muitas vezes, alguns podem achar que o conhecimento e a verdadeira sabedoria, ela vem de acordo com a quantidade de livros que nós vamos ler. Ela vem de acordo com o número de especializações, ou de faculdades, ou de cursos que a gente fizer. E nada disso é ruim.
Ler livros realmente traz para a gente certo conhecimento. Fazer cursos na faculdade traz para a gente certo conhecimento. Fazer vários outros cursos traz para a gente conhecimento. Mas deixa eu te falar, tudo isso por si só não entrega para nós a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus está dizendo que tem uma coisa que é a prova de verdade, se nós somos sábios ou não. E esse texto que nós acabamos de ler diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então deixa eu falar algo para mim e para você nesse dia, queridos. A primeira coisa e a mais importante, se você quer ter sabedoria, não passa ainda não, queridos. A primeira coisa, se a gente quer ter sabedoria, nós precisamos ter o temor do Senhor. Ter o temor do Senhor. À medida que a gente vai caminhando na nossa vida cristã e à medida que a gente vai vivendo essa vida cristã, a gente vai entendendo que temer a Deus é a principal prova que nós somos sábios de verdade. Às vezes a gente pode pensar, queridos, que a palavra de Deus ela existe, que a Bíblia existe para impor regras pesadas aos homens. Quantas vezes que a gente já achou isso? É muito pesado esse mandamento de Deus. É muito pesado isso que Deus propõe a gente para viver. Mas isso não é peso, querido, pelo contrário, é prova de sabedoria. Conforme a gente vai vivendo a nossa vida com Deus, que a gente vai conhecendo a palavra, que a gente vai praticando essa palavra, nós vamos entendendo que muitas coisas que a gente perdeu na nossa vida, muitos erros que a gente cometeu, é porque nós não observamos a lei de Deus e porque nós não tememos a Deus ao ponto de pautar as nossas atitudes nesse temor. Ao ponto de pautar as nossas atitudes naquilo que Deus deseja para nós. Então a prova da sabedoria é assim, eu tenho temido a Deus. A prova principal prova de sabedoria na minha vida e na sua, eu tenho observado a lei de Deus em todos os meus caminhos. Essa é a maior prova de sabedoria. E sabe o que diz em 1 Coríntios 1:25? Eu amo esse versículo, ele não está em Provérbios, mas eu precisava trazer aqui para nós. Olha o que diz em 1 Coríntios 1:25. Diz assim, olha, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Eu amo esse versículo, gente. Eu amo. Olha o que diz aí. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Esse Deus, que a loucura dele é mais sábia do que a nossa sabedoria, é Ele que tem disponível para nós sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Você está precisando tomar decisões difíceis. Você está no momento da sua vida que você precisa de direção. Você está no momento do seu trabalho, na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, que você está precisando de direção de Deus. Eu estou com o Davi, né? Com 9 meses, está fazendo 10 meses agora em maio. E às vezes tem algumas fases que a gente fala, meu Deus, ô fase. E aí às vezes a gente fala com algumas mães, e as mães falam assim, ó, fique tranquila, porque toda fase tem os seus desafios. E aí, especificamente, quando os pais chegam na fase de adolescência dos filhos, aí eles falam, agora sim que chegou a fase desafiadora. Agora sim que é um grande desafio. Talvez tem mães de filhos adolescentes aqui, e aí você está pedindo socorro para Deus. Deixa eu te falar, queridos. Deus, Ele tem socorro para você, porque existe uma sabedoria do alto disponível para todas as questões que a gente precisa. Amém? Tem alguns adolescentes assim, ó. Oh, meu Deus. Então, existe sabedoria do alto para tudo que a gente precisa. Amém? E é isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar nessa palavra, agora sim, o primeiro ponto que eu queria iniciar, introduzindo ele, dizendo ele, e assim, vamos dizer, definindo, né? É que a busca pelo temor e sabedoria de Deus deve ser intencional. Nós lemos o versículo aí, eu quero te mostrar que a busca pelo temor e sabedoria de Deus tem que ser intencional. Então, se você levar a sério aquela música do Zeca Pagodinho, que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa eu te dizer, isso daí não vai te levar para um lugar de sabedoria. Deixar a vida nos levar não vai levar a gente para um lugar de sabedoria. Essa música está totalmente errada. Mas, quando a gente entende que nós precisamos de algo intencional da nossa parte para alcançar a sabedoria de Deus, aí as coisas mudam.
Passa para mim, por favor, para o próximo slide. Nós vamos ler de novo, mas agora no slide, esse versículo que nós começamos lendo. Eu queria que você acompanhasse comigo. Está pequeno, gente? Está muito pequenininho? Espero que não. Mas, então eu vou chegar aqui, para eu ler com vocês, porque, né? Então, esse texto de Provérbios 2, 1, 5, ele diz assim, quero que você preste atenção nas palavras que estão destacadas. Meu filho, se é uma condicional. Se você... todas as que estão amarelas nós vamos falar alto, pode ser? Vamos lá, Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, aí sim, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém? Todas as palavras que estão em amarelo aí, gente, elas demonstram para nós uma necessidade de atitude. Então eu e você precisamos ter atitude. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para nós e deixar ele bem guardado no nosso coração. Se nós queremos ter atitude, nós precisamos colocar essas palavrinhas aí que estão em amarelo, sabe? Colocar elas em atividade na nossa vida. Se eu quiser ter o temor do Senhor e se eu quiser ser uma pessoa sábia, a verdadeira sabedoria, ela vai vir quando eu aceitar a palavra de Deus, quando eu guardar essa palavra no meu coração, quando eu der ouvidos à sabedoria de Deus. Porque eu posso receber a palavra, eu posso ouvir a palavra, mas não dar ouvidos à palavra de Deus. Eu preciso dar ouvidos, eu preciso acreditar que ela é poderosa para me transformar. É uma atitude minha dar ouvidos. Aí depois que eu der ouvidos, eu preciso inclinar o coração. Inclinar o coração diz sobre eu entender que essa palavra é uma palavra boa para mim. Que as palavras de sabedoria são palavras boas para minha família. São palavras boas para eu ser uma esposa melhor. São palavras boas para eu ser um profissional melhor. São palavras boas para eu ter uma vida financeira mais equilibrada. São palavras boas para eu... colocar a minha alma para andar sobre ela e não viver uma vida de desespero, sabe? Uma vida de ansiedades, não, mas inclinar o coração e dizer, se a palavra de Deus fala que o jugo de Deus é leve, não é pesado, eu posso crer que o jugo é leve e eu posso viver uma vida mais leve apesar das minhas lutas. Eu posso viver uma vida de mais propósito. Eu posso viver uma vida mais disciplinada, eu posso viver uma vida mais cheia da vida de Deus, buscando, sabe, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar mais, eu posso. Aí fala que eu preciso clamar também por entendimento. É algo também intencional. Eu peço a Deus, Senhor, tá difícil nessa área, mas eu quero te clamar. Me ajuda, me dê respostas. Me ajuda a tomar decisões acertadas. Eu preciso que o Senhor me dê mais sabedoria. Assim como Salomão escolheu sabedoria, peça a Deus, fala, Senhor, eu escolho a sabedoria do Senhor e não a sabedoria desse mundo. E eu quero que o Senhor me encha dessa sabedoria. Então aqui essa palavra também diz sobre clamarmos. Também fala sobre procurarmos. Assim como procuramos prata, assim como buscamos um tesouro escondido, eu começo a procurar sabedoria em todos os meus caminhos. Eu quero agir de uma forma sábia. Então eu procuro a sabedoria. Eu procuro. Que poderoso. Porque se eu fizer tudo isso, tem uma conclusão. Então eu vou entender o que é temer a Deus e eu vou entender o que é achar o conhecimento que procede dele. Não é poderoso, gente? A palavra de Deus é muito poderosa. E ela exige uma intencionalidade de nós. Ela exige uma intencionalidade. Então eu quero nos colocar aqui sobre essa prova. Como está a nossa vida? Será que essas palavrinhas aí, guarde no seu coração, tira uma foto para você levar para o seu tempo com Deus, abre a sua Bíblia, atente-se às palavras que estão ali escritas, porque elas têm um propósito. E esse texto, ele fala de um movimento que tem que ser feito da nossa parte.
da nossa parte, amém? Então a minha pergunta, nós temos clamado, buscado intensamente por mais dele? Ser sábio significa pegar tudo isso que Deus fala, que Deus coloca na sua palavra e intencionalmente decidir praticar, porque se Deus diz é o melhor para mim. Repete isso comigo, se Deus está dizendo, é porque é o melhor para mim. Mesmo se eu não entender, é o melhor para mim. E um dia eu vou entender. É assim, gente. Porque às vezes a gente não entende na hora. Deus tem falado uma coisa comigo, eu comentei com o Mateus esses dias, né? Que às vezes algumas coisas muito difíceis acontecem na nossa vida e a gente pensa assim, por que está acontecendo isso? Eu lembro que na época que a pastora Clauzi faleceu, a gente estava numa tristeza tão grande pelo falecimento dela, estava tão difícil para nós, e bem naquela ocasião nós tivemos situações tão difíceis que aconteceram, gente, mas foram notícias tão desafiadoras de ouvir que desestabilizaram um pouco a nossa alma na época. Então parece que, você já viveu essa fase que parece que tudo está acontecendo difícil, que tá pipocando um monte de problema? E agora passaram-se anos, né, dessa fase. E essa semana aconteceram algumas outras coisas. Semana passada, essa semana aconteceram algumas outras coisas. E a gente sentou lá em casa para a gente glorificar a Deus. Porque na hora que algumas coisas acontecem a gente não entende. Mas Deus às vezes está dando tempo para a gente. Deus está enchendo a nossa vida de fé. Deus está agindo onde a gente não está vendo. Deus está agindo nos bastidores, queridos, onde a gente não está enxergando. E a gente está achando que Ele não está vendo. E a gente está achando que Ele não está entendendo o que a gente está passando. A gente está achando que Ele está tardando. Mas Ele está fazendo exatamente o que tem que ser. E como é bom a gente temer a Deus. Porque eu falei com o Mateus, né? Falei para ele, amor, como é maravilhoso a gente temer a Deus. Como é maravilhoso a gente confiar na palavra de Deus. Porque quando a gente confia, olha aí, tem um se. Igual nesse texto tem um se, gente. Existe um se para isso que eu estou falando. Se eu temer a Deus, se eu buscar, se eu guardar no meu coração e permanecer, apesar do que está acontecendo difícil hoje, vai chegar um momento que aí eu vou entender o porquê tudo aconteceu. O porquê Deus fez cada coisa acontecer no tempo devido. Amém? Então a primeira coisa que eu quero trazer para você, eu não vou me delongar muito, mas eu quero que você grave no seu coração. Eu preciso ser intencional para buscar sabedoria e para buscar esse temor de Deus. Porque se a gente sair dessa série pensando assim, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, só isso não vai bastar. Mas eu preciso ser intencional para ter aquilo que é o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus. Que é o princípio da sabedoria. Amém, queridos? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que essa mensagem é dividida em 2 pontos, e o segundo ponto tem alguns subpontos. E o segundo ponto que eu queria dizer para você é que o temor a Deus e a sabedoria, ela traz algumas coisas para a nossa vida. Quando eu fui intencional e eu ouvi a Deus, e eu apliquei a palavra de Deus, e eu inclinei meu coração, e eu ouvi aquilo que Deus tinha para me dizer, e tudo isso que a gente leu aqui, aí tem um retorno para a nossa vida, tem algumas promessas do que vai acontecer sobre quem trilhar esse caminho. E eu quero falar de algumas dessas promessas. E a primeira coisa que acontece quando a gente busca o temor e a sabedoria de Deus, a primeira coisa, pode colocar aí para mim, é a proteção e o livramento. Proteção e livramento. A primeira coisa que eu queria falar, e que os provérbios que nós lemos e a palavra de Deus, ela garante para aqueles que buscarem o temor de Deus e que buscarem a sabedoria de Deus. Vamos ler esse texto que está aí. Está muito pequeno, gente? Talvez agora está, né? Esse é o único slide que tem 2 textos maiores. Se tiver muito pequeno, Dani, me ajuda aí, pode projetar, tá? Se vocês acharem que está muito pequeno. Então, nós vamos ler Provérbios 2, de 6 a 8, isso mesmo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo. Olha isso, gente. Como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Olha o que a palavra de Deus fala, que é um escudo
O Deus, ele se coloca como um escudo na nossa vida, proteção. Proteção é uma das coisas que são resposta de Deus quando a gente intencionalmente busca o temor e a sabedoria dele, né? Como um escudo, ele protege quem anda com integridade. Ele guarda a vereda do justo. Ele protege o caminho dos fiéis. Que maravilha, gente. Essa promessa já bastaria para a gente entender que essa palavra é uma palavra digna de ser vivida. É uma palavra digna. E vamos ler lá em Provérbios 2, 10 e 11 também. Provérbios 2, 10 e 11. Diz assim: pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Olha que maravilha. O bom senso o guardará e o discernimento, que é esse conhecimento de Deus, essa sabedoria e tudo mais, o protegerá. O protegerá. Proteção e livramento. Amém? Você quer receber isso na sua vida? Proteção e livramento. Quem quer ser protegido e livrado, queridos, por Deus, de situações? Eu quero ser protegida por Deus. Eu quero ter minha família protegida por Deus. Você quer ter sua família protegida por Deus? Você quer ter seus filhos protegidos por Deus? Você quer ter seu casamento protegido por Deus? Você quer ter suas finanças protegidas por Deus? Você quer ter a sua integridade física protegida por Deus? Deus te livrando de acidentes, de coisas terríveis? Nós queremos ser protegidos e livrados. E essa é uma promessa para quem busca o temor de Deus. Essa é uma promessa para quem busca Deus. Essa é uma promessa para quem busca a sabedoria do alto e não apenas a sabedoria dessa terra. E não a sabedoria dessa terra, né? Na verdade. Então, gente, nós queremos atrair proteção. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Vamos lá. Quem quer proteção para o futuro dos seus filhos? Levanta a mão, quem tem filho aí. Quem quer? Proteção para a saúde. Glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo, nós queremos. Vamos pular, vamos fazer uma dança, pedindo para Deus. Vamos com entonação, falar: Senhor, eu quero que o Senhor proteja meus filhos. Livre eles nesse mundo mal. Proteja. Todo mundo quer proteção. Todo mundo. Mas tem um se na palavra de Deus. Lembra do versículo que nós lemos? Se. E sabe o que fala? Por exemplo, quero ler com você, Provérbios 22, 6. Tem que projetar aí para mim, por favor. Provérbios 22, 6 é um dos provérbios que eu posso ler para você nesse assunto. Mas olha o que diz. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Tem uma versão, melhor ainda que essa, que fala assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando ela crescer, não se desviará desse caminho. Então, o que fala isso? Que nós precisamos instruir a criança no caminho, né? A explicação desse versículo, quando a gente estuda ele, fala que você tem que estar no caminho com a criança, não apenas mostrando o caminho para ela. É bom estar na igreja, viu? Maravilhoso, lá a gente aprende a palavra de Deus. Mas eu como pai não estou. Eu, como pai, não busco a Deus. Meus filhos não me vêm orando. Meus filhos não me vêm buscando. Essa é a sabedoria da palavra de Deus. Se eu quero blindar a vida dos meus filhos e trazer proteção para a vida dos meus filhos, eu preciso instruir no caminho que eu quero que eles andem. Qual que é o caminho? É o caminho da sabedoria de Deus e do temor de Deus. Porque eu vou te falar, mãe e pai, no mundo que nós estamos vivendo, se não for assim, nós vamos passar uns apertos. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos que os nossos filhos caminhem segundo segundo o caminho de Deus. E eles têm que ver isso em nós, em primeiro lugar. Eu vejo já tão pequenininho o desafio que é com Davi, né? Porque é interessante, ele é tão novo, ele está descobrindo o mundo, mas quando ele vê eu e o Mateus orando, ele fica quietinho, gente, ele fica assim. E ele não fica quietinho com quase situação nenhuma, só essa mesmo. Então, quando ele vê a gente orando, claramente ele vê que não é uma coisa que a gente está falando um com o outro, mas ele já está, com uma percepção que tem alguma coisa ali. E ele vai crescer dessa maneira, vendo os pais dele orando em nome de Jesus, vendo os pais dele obedecendo a Deus, temendo a Deus. E é assim, queridos. É assim que os nossos filhos vão olhar para nós e vão fazer o que a gente faz e não fazer o que a gente fala para eles fazerem. A palavra de Deus também fala para disciplinar os filhos. Então, é um conselho de sabedoria. Se eu disciplino os filhos, eu vou lá na frente ter os frutos dessa disciplina e não vou passar vergonha. A palavra de Deus fala isso. Se eu disciplino, eu não passo vergonha amanhã com os filhos. Mas e se eu... mas é tão bonitinho, ele não merece ser corrigido, é muito novinho ainda.
que vai acontecer? O tempo vai passar e nós vamos passar um perrengue. Por quê? Porque se ele não for disciplinado pelos pais, ele vai acabar, né, sendo um motivo lá de vergonha, lá na frente. Então é um exemplo, gente. É um exemplo. Então você entende? A Bíblia, a palavra de Deus está falando proteção e livramento para todas as áreas da nossa vida. Proteção e livramento para os nossos filhos também. Mas tem um se eu buscar. Se eu fizer algo, se eu buscar o conhecimento intencionalmente e se eu ouvir as regras de sabedoria da palavra de Deus. Olha aqui outros exemplos. Esse é legal, ó. Proteger seu casamento não é sobre fazer todas as plásticas para ficar linda, ou então sobre ter compatibilidade de gênios com o seu marido ou com a sua esposa. Sabia? Proteger seu casamento é sobre ter temor a Deus e observar o que Ele diz na sua palavra para a nossa vida conjugal. É isso. E aí, queridos, se a gente entender, olhar para a palavra de Deus e falar o que Deus está querendo para o meu casamento, é isso, e caminhar nessa linha, o que vai acontecer? Eu vou proteger, né, o meu casamento de adultérios, de divórcios, de uma vida sentimental falida, sabe, de um ambiente triste, de um ambiente difícil dentro de casa. Não sei se vocês estão entendendo. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa que demanda tanto da gente. Não, gente, é buscar o temor de Deus. Sabe, o nosso casamento, assim, um casamento nunca é feito só de momentos bons, gente. Ele é feito de momentos desafiadores. E não é porque o meu marido é bom o suficiente para ser fiel a mim todos os dias, mas é porque ele é tão temente a Deus, que em primeiro lugar, o amor dele por Deus protege o nosso casamento. Porque ele não vai fazer algo que desagrada a Deus em primeiro lugar. Não é só porque ele quer me ver feliz, porque eu sou legal, gente boa, não é. Você concorda comigo? Proteger o casamento é isso, né? Sua esposa, o seu marido, a sua vida, a persistência do seu casamento, um casamento feliz, um casamento com plenitude. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver os conselhos que a Bíblia diz. Proteção e livramento a gente quer, gente? Sim, mas a gente tem que observar os conselhos da palavra. E praticar, e inclinar o coração. E aí nós vamos ver milagres acontecendo na nossa vida. A bênção de Deus sobre todas as áreas. Mais um exemplo, olha, o que vai proteger a sua vida financeira? Ah, pastora, eu ganhar bem. Se eu ganhar bem, se eu trabalhar muito, eu protejo minha vida financeira. Será que protege mesmo, gente? Será? Eu preciso olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque tem regras para essa área de prosperidade na nossa vida. E se eu olhar para os mandamentos de Deus sobre a área financeira, o Senhor vai me proteger de um ciclo terrível de endividamento, de miséria, de falta, de avareza. Deus me protege disso. Porque o dinheiro ele é feito para servir a gente, não a gente servir o dinheiro. Se nós servimos o dinheiro, pode ser que a gente ainda não discerniu, mas nós estamos sendo escravo dele. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que o dinheiro seja nosso servo e não o nosso Senhor. Eu faço tudo pelo dinheiro. O que for, coisas erradas, eu infrinjo regras, eu quebro a minha integridade para eu conseguir mais dinheiro. Eu trabalho muitas horas em detrimento da minha família, mas assim eu ganho mais dinheiro e protejo minha vida financeira. Não. A palavra de Deus tem os princípios poderosos para que a nossa vida financeira seja uma vida enraizada. Enfim, gente, temer a Deus é ser verdadeiramente inteligente. Quando a gente vai ler na palavra de Deus, você está lendo Provérbios? Espero que sim, amém? Você vai vendo como é poderoso aqueles conselhos, você fala, gente, é ser inteligente. Ler a palavra de Deus, inclinar o coração e obedecer é ser inteligente. É querer o melhor para a sua própria vida, para a sua família, para todas as áreas da sua e da minha vida. Sou guardado por Deus não pode ser um clichê. Você já viu isso? Na frase do Instagram, guardadpordeus.com.br. Já viu? Todo mundo, né? Segunda de manhã, guardado por Deus. Um solzinho, uma foto bem bonitinha. Guardado por Deus não pode ser um clichê, gente. Deus, Ele quer guardar, Ele quer proteger, Ele quer nos livrar. Ele quer, mas Ele nos dá o livre-arbítrio de atrair a proteção ou a desproteção sobre a nossa vida.
E nós precisamos escolher atrair a proteção, atrair o livramento para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ser guardado e protegido por Deus tem a ver com uma postura nossa de obediência. Isso é ser sábio. Essa é a prova de sabedoria. Amém? Então é isso. Temor a Deus e a sabedoria que vem dele traz em primeiro lugar proteção e livramento. Segundo lugar que eu quero falar aqui. Segunda coisa que quando a gente teme a Deus e busca a sabedoria acontece na nossa vida. Olha aí, ó. Prosperidade e paz. Quem quer prosperidade e paz, gente? Oh, amém, Deus, a gente recebe, né? Prosperidade e paz. É muito bom ter paz e prosperidade, gente. É muito bom. Olha o que fala aí o texto, ó. Provérbios 3, 1, 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala em muitos outros locais e versículos também, mas eu não tinha como explorar tudo isso aqui. Mas prosperidade e paz é uma promessa de Deus, queridos, para a nossa vida. Deixa eu te falar, você sabia que riqueza é diferente de prosperidade? A gente já falou isso muito aqui. Riqueza é diferente de prosperidade. Tem rico, muito rico, gente que tem muito dinheiro e que não é próspero. E tem pessoas que têm menos recursos, mas que são prósperas. Porque prosperidade é ausência de necessidade. É quando Deus ele vai provendo de uma forma na nossa vida tão maravilhosa que quando a gente olha, é tanta gratidão, é tanta bênção, é tanta graça de Deus sobre todas as áreas, a gente não sabe explicar de onde vem. E vem da onde, gente? Vem da proteção, vem com os livramentos, mas vem também dessa promessa de ter prosperidade e paz. Não ter coisas faltando, não ter, sabe? Não, Deus quer suprir a nossa vida. E com isso eu não estou dizendo que se a gente temer a Deus e ter sabedoria, que nós vamos levantar uma geração de pessoas muito ricas. Não é isso. Mas eu creio numa geração em cristãos, homens e mulheres muito prósperos. Muito prósperos. A riqueza vai ser para alguns, mas não para todos. Mas a prosperidade é uma promessa para todo filho de Deus. Todo filho de Deus, todo. Então, assim, com muito carinho que eu te falo, se está faltando prosperidade na nossa vida, vamos observar esses textos, porque eles estão levando a gente a entender que talvez está faltando sabedoria. Está faltando sabedoria na nossa vida. Olha que interessante esse provérbio, gente. Olha, Provérbios 17, 1. Olha que legal. Puderem projetar da Bíblia para mim? Provérbios 17, 1. Diz assim, olha isso. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É ou não é, gente? Olha isso. Gente, eu amo Provérbios, é maravilhoso. É melhor um pedaço de pão seco. Alguém já comeu um pão seco aqui? Pão seco no caso, torrada. Eu amo torrada, gente. Vocês gostam de torrada com patezinho assim? Eu tenho algum problema, eu amo. Para mim é uma refeição. Bota torrada, um monte de patê na mesa, assim é minha refeição. Amo. Mas comer pão seco todo dia, gente, dá uma engasgada, né? É meio ruim, não é isso que a gente quer para a nossa vida. Pão seco. Mas a palavra de Deus fala que é melhor ter o pão seco todo dia na mesa, e só isso. Vai faltar, não vai ter lasanha. O que mais você gosta? Não vai ter feijoada. O que mais, gente? Churrasco. Comida japonesa. E aí? Gosta não, né? Mais polêmico, né? Comida japonesa. Pode faltar tudo isso, mas é melhor ter paz do que ter tudo isso, gente. É melhor ter paz do que viver uma casa de contenda, uma casa de briga, uma casa de confusão. Eu espero que poucos aqui tenham tido essa experiência, né? De viver uma casa de contenda e briga. Mas recentemente uma pessoa falou isso, sabe? Olha para você ver, a pessoa veio testemunhar algo para mim, procurou, né? No final de um dos nossos cultos aí. E aí ela falou assim, olha, eu preferia não ter nada, mas ter paz. Eu preferia não ter nada, não ter esse dinheiro todo que eu
tenho, mas ter paz no meu casamento, ter paz na vida dos meus filhos, ter paz na minha casa, sabe? Ter um ambiente de harmonia. Queridos, nada substitui a paz na nossa vida. E Deus está prometendo isso, que vai trazer paz no nosso coração. E não quer dizer que nós não vamos ter problema, que nós não vamos ter luta e desafio, mas está falando que nós vamos ter algo em cima disso tudo, que é a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. Isso só pode vir na vida de uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, que respira a sabedoria de Deus, que respira o temor de Deus, que fica olhando para a palavra para entender Deus. E agora, nesse ponto, o que o Senhor quer de mim? Naquele ponto, o que o Senhor quer de mim? E isso eu vou praticar. E aí você faz, e você deita a cabeça no seu travesseiro e você dorme em paz. Você já viu gente que não dorme em paz, gente? Gente que faz tanto trambique, que bate a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, porque pode acontecer um problema. Não é uma regra, tá, gente? Eu vou falar uma coisa aqui, é até ruim dar exemplo, mas às vezes você tem que ficar mudando o seu celular todo dia para ver se os credores param de te entrar em contato para cobrar, porque você está devendo, está faltando integridade, e você tem que ficar mudando o número, porque se você não mudar o número, eles te pegam. Até mudar de endereço, tem gente que não tem paz, gente. Quando a gente vive uma vida que está, sabe, fora do melhor de Deus para nós, a gente perde a paz, a gente perde. Mas Deus está prometendo que tem paz e prosperidade para nós. Paz e prosperidade. Eu quero essa paz e prosperidade sobre toda a minha vida, sobre todos os meus caminhos. Eu creio que você quer também. E essa é a sabedoria. A maior prova de sabedoria é quando você tem o temor de Deus, quando você busca a sabedoria de Deus e, como consequência, você tem estado próspero, você tem estado cheio de paz na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Esses dias uma pessoa me ligou. E aí ela se afastou de Deus, né? Por um tempo e tal, um bom tempo. E ela ligou, gente, ela começou a me contar as coisas. Eu fiquei quieta assim, ó. Falei, o que eu vou falar, gente? É tanta, desculpa a palavra, mas é tanta desgraça que ela estava me contando. É tanta coisa difícil, era um caos a vida. Tanto problema, tanto problema. Eu falei assim, ó, eu estou pensando se eu falo o que eu tenho que falar ou se eu falo o que ela quer ouvir. Porque se eu falo o que ela tem que falar, que eu tenho que falar, não sei se ela vai desligar o telefone na minha cara, se ela vai falar assim, para que ligou para mim? Sabe por quê, gente? Porque eram tantos problemas e eu sabia. Sabe, quando eu me enchi da sabedoria de Deus para responder a pessoa, eu pensei assim, não adianta, não vai ter solução rápida para essa situação. A pessoa abandonou o temor de Deus por muito tempo, a pessoa abandonou a sabedoria de Deus, a pessoa abandonou a comunhão e ela fez tudo o que ela queria. Sabe por quê, gente? Quando a pessoa erra com Deus, a resposta, o problema não vem assim, ó. E às vezes parece que ela está ganhando. Todo mundo está vendo assim, ó, está tudo bonito na vida dessa pessoa, olha lá, acho que ela fez a coisa certa. Eu quero te dar um conselho, espera um pouquinho. Quando a gente vê que está tudo maravilhoso na vida de alguém que errou em algum aspecto, a gente tem que fazer assim, ó, esperar. Porque a conta vem, gente, para todo mundo a conta vem. A conta de se afastar de Deus vem, e isso não é uma ameaça, isso é uma instrução para que a gente possa se encher do temor de Deus e entender que Ele tem o melhor para a nossa vida. E aí eu pude falar com muito amor com aquela pessoa, mas falar, eu queria ter uma solução rápida para você, mas eu não tenho. A solução é você voltar para Deus, a solução é você começar a submeter os seus caminhos a Deus, a solução é você colocar a sua família debaixo de Deus, a solução é você olhar para os mandamentos de Deus. E aí você vai voltar a ter paz, porque aquela pessoa perdeu a paz, gente. Ela acordava no caos, ela dormia no caos, a vida dela era um caos, é só notícia ruim, é só problema, mas não foi de uma hora para outra. E da mesma forma, as respostas da sabedoria e do temor a Deus não são de uma hora para outra na nossa vida. Eu obedeço a Deus hoje, amanhã, depois. E depois de 1 ano os frutos começam a vir. Depois de 2 anos os frutos começam a, florescer. E todos veem que existe uma resposta ao temor de Deus na minha vida, que são os frutos. E eu quero declarar muitos frutos na sua vida. Talvez você está vivendo uma situação que as pessoas estão falando assim, que bobo, nossa, tá entregando a vida dele para Deus, está dedicando, está se desgastando, está cansando, servindo a Deus. Deixa estar, querido, calado assim como Jesus foi para a cruz.
Deixe os frutos falarem por si. Porque quando Jesus foi para a cruz, muitos achavam que ali era o fim do cristianismo, uma derrota de Jesus. Mas poucos sabiam que aquilo era o início de uma revolução na história. Porque o cristianismo verdadeiro, poderoso, ele viria com a ressurreição. Quando todos viram, rejeitamos o Rei da Glória. E esse Rei transformou a vida de muitos, mudou a história, mudou todo o mundo. Por quê, queridos? Porque tem que dar tempo para os frutos virem. Aparentemente pode parecer que você está perdendo, estando com Deus, obedecendo a Deus. Não esquenta não, dê tempo ao tempo. Aparentemente está parecendo que o ímpio está ganhando, que aquele que não está buscando a Deus está ganhando. Não se comova não, porque dê tempo ao tempo. A conta vem para o bem ou para o mal. Nós precisamos entender isso, amém? É isso. João 14, 27, olha que maravilhoso esse texto, queridos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olha a palavra de Deus para você, não tenha medo, querido. Eu te dou paz, não é a paz que o mundo fala, não é a paz que o mundo dá, não, é a minha paz. Essa paz, ela vem acima das circunstâncias. Essa paz vem acima das notícias ruins. Essa paz, ela vem acima dos desafios. Amém? Porque é a paz de Deus. Provérbios 3,17 diz assim, ó: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Projeta para mim, por favor, Provérbios 3,17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. São paz. Provérbios 3,17. Será que o endereço está errado, gente? Se tiver, vocês me perdoem aí. Provérbios 3, 23 e 24. Diz assim: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, porque o Senhor será sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Amém? Essa é a promessa da palavra de Deus. Vai impedir de cair em armadilhas. Eu lembro que eu conversei com a minha sogra uma vez e eu falei: sogra, como que faz, né, para criar um filho? Então ela me contou uma coisa que me tocou muito. Ela falou: Dani, quando os meninos chegaram numa certa idade, eles começaram a trabalhar, sabe? Mateus começou a viajar a trabalho, o Brasil inteiro. Eu perdi o controle de tudo, que eu já não tinha antes, mas assim, perdi o controle sobre meus filhos. Mas sabe o que eu lembrava? Que existia uma promessa. Eu ensinei eles no caminho, eu estive com eles o tempo todo educando eles, falando da palavra de Deus, orando. Eles viam um exemplo em mim e no pai deles, de pessoas servos de Deus que amam a Deus. Eu orei por eles toda a minha vida. Eu fui uma intercessora dos meus filhos, eu consagrei eles a Deus, eu declarei que eles teriam famílias abençoadas, que o mal não ia atingi-los, que eles não iam por caminhos errados. Sabe o que eu fiz quando eu perdi o controle? Eu precisei ter essa paz que excede todo entendimento no meu coração e lembrar das promessas de Deus. Eu fiz todo aquele a minha sogra tinha feito. Ela inclinou o coração, ela obedeceu, e agora sabe o que ela pôde fazer, gente? Descansar na bondade, na fidelidade de Deus e crer que Ele iria cuidar, e cuidou pela misericórdia e graça de Deus, porque as promessas de Deus não podem falhar na nossa vida. Amém? Então, paz e prosperidade é a segunda coisa. Primeira, proteção e livramento. Segunda, paz e prosperidade. Terceira coisa que eu queria falar, que a palavra de Deus fala, que alguém que tem o temor e a sabedoria de Deus tem o favor dos homens e boa reputação. Olha que interessante. Favor dos homens e favor dos homens e de Deus, está errado aí, favor dos homens e de Deus e boa reputação. Olha o que fala em Provérbios 3, 4. Depois ajusta para mim, Dani, por favor, pode ser depois, tá? Favor dos homens e de Deus e boa reputação. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Fala em Provérbios 3, 4. E em Provérbios 16, 5, diz assim: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Vixe, meu Deus do céu. Olha esse provérbio, gente. Nossa, agora pegamos todo mundo. Meu Deus, pegou a gente. Pegou. O provérbio pegou a gente. Quando os caminhos de um homem são agradáveis a Deus, Ele faz com que até os inimigos vivam em paz com Ele.
Por quê? Porque você tem a sabedoria de Deus. E a palavra de Deus fala de comportamento, a palavra de Deus fala sobre usar as palavras, a palavra de Deus fala sobre tantas coisas, que mesmo que exista um inimigo na sua vida, você vai saber lidar com aquilo. Você vai saber lidar com essa situação. E você vai fazer ele viver em paz. A Bíblia não está falando que os inimigos vão te amar, certo? A palavra de Deus não fala que a boa reputação significa que o mundo vai amar você. E deixa eu te falar, quando a gente ama a Cristo e obedece a Ele, o mundo às vezes não ama a gente. A Bíblia não está falando que nós vamos ser amados por todo mundo. A Bíblia está falando que nós vamos ter boa reputação. E a boa reputação está falando que mesmo que eles não gostem da gente, eles vão ter que ver nossos frutos. Mesmo que eles falam assim, meu Deus, esse servo de Deus, esse povo bitolado, cheio de coisa, tudo bem. Mas eles vão ter que ver nossos frutos. Porque a gente buscou a sabedoria de Deus, a gente buscou o temor de Deus. Então ele tem que viver em paz com a gente, porque nós somos pessoas educadas, pessoas com domínio próprio, pessoas que sabem colocar as palavras, como a gente falou naquela série, pessoas que sabem se portar, pessoas que sabem responder, pessoas que sabem agir. E aí, queridos, eles vão ver o nosso fruto e nós vamos ter boa reputação. É isso que a palavra está falando. Então não confunda, não é que o mundo vai nos amar, mas é que eles vão viver em paz com a gente. Eles vão olhar para os nossos frutos e uma hora vão falar assim, poxa, tem alguma coisa aí. E uma hora eles vão descobrir que esse alguma coisa é o temor de Deus. É a sabedoria de Deus. Não é poderoso, gente? Muito poderoso. É muito poderoso. Persigo a sabedoria em todos os meus caminhos. E recebo o favor de Deus e dos homens. Quem aqui quer ser favorecido por Deus, gente? Receber o favor de Deus é quando você vê assim, situações difíceis, mas Deus te dando um empurrãozinho. É quando você vê situações impossíveis, mas Deus derramando a graça e o poder dele sobre a sua vida. Porque o favor de Deus está sobre você. E Deus, tem um provérbio que fala assim, que Deus, ele muda o coração do rei. Então mesmo que existam líderes e pessoas que dependam, às vezes, o seu avanço, o seu crescimento, Deus toca no coração do rei. E ele inclina o coração, porque a palavra de Deus fala que vai ter o favor dos homens também, não é só o de Deus. Então você vai ver o favor de Deus se manifestando através do favor dos homens também sobre a sua vida. Isso é uma promessa, eu não estou falando nada da minha cabeça, eu estou falando o que a palavra de Deus está dizendo. Eu só estou interpretando aqui, trazendo para nós como igreja, para a gente tomar posse. Amém? A gente quer o favor de Deus e o favor dos homens, a gente quer, sabe, boa reputação. E às vezes a gente está assim, a nossa reputação, gente, é um desafio para todos nós, tá? Para todos nós, talvez a nossa reputação é de reclamão, talvez a nossa reputação é de gente sem fé, talvez é de gente mandão, é chato, é o que for. Mas se a gente perseguir a sabedoria de Deus, nós vamos ter boa reputação, porque Deus vai transformar a gente. Deus vai transformar nossas reações. Nós precisamos crer. Se a palavra de Deus fala, vai acontecer. Amém? O teclado está chegando, gente, isso significa alguma coisa. Olha, ele está aproximando devagarzinho. Pode vir, pode vir. Eu brinquei com ele na última vez que eu preguei. Ele estava bem com cuidado, ele sentou. Pode vir. Glória a Deus, é bom. Até porque eu estou terminando mesmo, de verdade. Isso, gostei. Aí é bom. Favor dos homens e de Deus e boa reputação. Gente, nós vamos sair daqui aleluiado hoje, hein? Olha, proteção e livramento. Não é? Volta aí, né, pra gente, ó. Proteção e livramento. Deus tá nos prometendo. Prosperidade e paz. Favor dos homens e boa reputação. Meu Deus, nós vamos sair daqui aleluiado hoje. Cheio de Deus. Entendendo o que é promessa. E a última coisa que eu queria falar, e que a palavra de Deus, ela promete para nós, é que nós teríamos as nossas veredas endireitadas. Olha isso, que fala em Provérbios 3:6. Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso é provérbio da sabedoria de Deus. Quando a gente tem temor de Deus e quando a gente reconhece Ele em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Porque talvez você está vendo tudo isso falando, e agora? Eu sou todo errado. Eu estou todo errado. Mas a palavra de Deus está falando, me reconheça nos seus caminhos e eu vou endireitar suas veredas.
e eu vou endireitar suas veredas. Sabe o que isso significa, querido? Isso é uma maravilhosa promessa de transformação para mim e para você, naquelas áreas mais difíceis de serem transformadas. Aquelas áreas que você já achou que não ia dar conta de vencer. A palavra de Deus fala assim: me reconhece. Reconhece os meus mandamentos. Reconhece as minhas palavras. Não deixa passar nada. E eu vou endireitar suas veredas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se as minhas veredas até então têm sido veredas de miséria, têm sido veredas de pobreza, veredas de falta, que Deus pode endireitar suas veredas e transformar suas veredas em veredas de prosperidade. Você vai ser conhecido como alguém próspero. E não é palavra de afirmação não, isso é palavra de Deus. Se você reconhecer Deus em todos os seus caminhos, se eu reconhecer Deus em todos os meus caminhos, Ele vai endireitar minhas veredas. Talvez as suas veredas sejam veredas de impulsão, de ansiedade, de medo, uma pessoa... Não, mas a partir de agora, Deus, Ele vai endireitar suas veredas. E sabe aquele gênio forte que você fala, meu Deus, esse é difícil de eu ser transformado? Deus pode transformar o gênio forte, querido. Oh, aleluia, isso, irmã. Deus pode transformar o gênio forte, Deus pode transformar tudo, sabe? Endireitará suas veredas. Qual tem sido as suas veredas que você fala assim, eu não estou me agradando disso, essa área da minha vida não está legal? A promessa de Deus é, coloque Deus, coloque, não é colocar porque você fala, não, gente. Falar assim, Senhor, o Senhor está em todos os meus caminhos, isso não é colocar Deus nos seus caminhos. É você olhar para os mandamentos dele sobre todos os seus caminhos, interpretá-los para a glória de Deus e aplicá-los na sua vida. Isso é reconhecer a Deus nos caminhos. Desculpa, queridos, por tornar isso um pouco mais difícil, mas é a verdade da palavra. A gente precisa da verdade para a gente ser transformado. Para a gente ser transformado. Olha, veredas de divórcio e família destruída. Você viveu isso na sua vida, na sua história, nos seus familiares? Pois é, entrega seus caminhos ao Senhor, em todos os seus caminhos, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Coloca Deus aí, querido. Por mais difícil que seja, fala, eu vou dar conta de colocar isso aqui, de praticar, porque Deus vai endireitar minhas veredas. Eu vou ter um casamento feliz, uma família abençoada, uma família próspera, uma família cheia de paz. Eu tenho uma vida cheia de paz, está faltando paz. Coloca Deus nisso, coloca Deus na sua alma. Olha para a palavra de Deus e fala o que Deus fala sobre a alma, o que Deus fala sobre depressão, o que Deus fala sobre tristeza. A Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que dá esperança e não aquilo que traz dor e medo. Então traz à memória aquilo que dá esperança e coloca Deus nas suas veredas e em várias outras que o Senhor fala, conselhos e promessas, aplica na sua vida e você vai ver as veredas de tristeza e depressão se transformando em veredas de alegria e de liberdade. Amém? E aí por diante, todo mundo te conhece como aquele que não para em emprego nenhum, que sabe, que tem uma vida toda. Não, endireita suas veredas, querido. Tem coisa que Deus quer te ensinar sobre a diligência no trabalho, como nós dizemos aqui, sobre largar a preguiça, sobre abandonar a preguiça, sobre ser uma pessoa excelente em tudo que você faz. Faça, a palavra de Deus diz, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, e dele você vai receber a recompensa. Então tudo, tá lá pagando uma conta na sua empresa para o Senhor, vou pagar em dia, vou pagar legal, vou fazer tudo que eu posso, vou oferecer ajuda em alguma coisa que eu não faço ainda, mas que eu posso me dispor a fazer, sabe? E é isso, faça como para o Senhor. Como a gente faz as coisas para Deus? Se Deus estivesse na nossa frente, assim, vamos fazer todas as coisas e Deus vai endireitar nossas veredas. De repente, o seu líder no trabalho vai começar a ver outra pessoa. De repente, seus filhos vão começar a ver outros pais. De repente, as pessoas vão ver outra pessoa cheia de Deus, porque você entendeu que você tinha que endireitar suas veredas. Não estou buscando a Deus. Talvez você chegue aqui e fale assim, não, a maior prova de sabedoria é se eu estou buscando a Deus e o temor dele, e eu não estava buscando. Mas a partir de hoje você busca a Deus e Ele endireita suas veredas, e você é conhecido como alguém espiritual, alguém cheio de Deus, e as respostas começam a vir, e você começa a ter sabedoria para agir, entendeu? É assim que eu e você temos e podemos agir, porque Deus, o Senhor, Ele tem uma promessa de transformação. Não é maravilhosa a palavra de Deus, gente? A maior prova da sabedoria
Temer a Deus e ter sabedoria dele traz frutos de transformação completa. E a minha pergunta é: qual vereda da sua vida precisa ser ajustada hoje? Entregue todos os seus caminhos a Deus. Hoje é o dia de você virar uma chave. Hoje é o dia de eu virar uma chave. Hoje é o dia de todo mundo aqui virar uma chave. E falar: a maior prova de sabedoria vai ser vista na minha vida. Eu vou ser alguém que teme a Deus em todos os meus caminhos. E as coisas vão mudar. Amém? A proteção de Deus e o livramento vão vir sobre a minha vida. A paz e a prosperidade serão uma marca na minha história. Deus vai endireitar as minhas veredas. Eu vou ter boa reputação e o favor de Deus e os dos homens. É muita promessa maravilhosa. A gente só precisa olhar para a palavra de Deus e decidir praticar. E decidir acreditar. Amém.